Olá, você que estava zapeando ou que estava passeando aí, navegando pela internet, você está agora no programa Consciência Espírita e fique ligado, pois é hora da cultura judaica. É isso mesmo, você ouviu bem, não se enganou. Espiritismo é diálogo interreligioso. E nós recebemos no programa de hoje o rabino José Luiz, que vai falar um pouquinho para nós, de forma carismática, como ele se expressa tão bem, sobre a cultura religiosa do povo judeu, a quem tanto admiramos. Bom, é um desafio falar rápido de uma cultura, vamos dizer assim, de vários milênios, né? Para a gente ter uma referência, né? O nascimento de Cristo, ele está, vamos dizer assim, mais perto de nós do que da própria origem do judaísmo, que seria uns 2, 3 mil antes de Cristo, né? Então a gente tem quase 5 mil anos de história. Mas então é uma história longa, é uma história difícil, né? Por ser difícil, demonstra que os nossos princípios, os nossos alicerces, eles conseguem, vamos dizer assim, como a gente diz assim, quase um manual de sobrevivência na Terra, né? A gente nasce na Terra. Se a gente compra uma câmera, um tablet, né, a gente tem um manual de uso, né? Então, de certa forma, a gente pode entender a religião judaica, o pensamento judaico, como vários sábios já falaram isso, não é uma invenção minha, como um manual para sobreviver, para viver, né, na Terra. Quais são, vamos dizer assim, os principais fundamentos, né? Um fundamento que nos irmana, né, com o povo espírita, né, com a comunidade espírita, é que, ainda que a gente, obviamente, dê muita atenção, né, ao mundo que a gente toca, né, o nosso corpo, cuidado com o corpo, né, a saúde, está cheio de médicos judeus, os institutos em Israel são, desde a antiguidade até o dia de hoje, centros de excelência em termos de buscar cura, né, médica, para tanta coisa. Então, é claro que há um foco muito grande no nosso corpo, no mundo no qual a gente nasce, e tem uma vida que, se Deus quiser, pode ser prolongada, pode ser melhorada, até no seu aspecto, né, físico, né? Mas tudo isso, ele não é uma finalidade em si, né? Então, o judaísmo começa a sua visão com a criação da terra, né, com a formação dos mares, das terras, dos céus, tudo, mas, de certa forma, há imediatamente, né, concomitantemente, junto, né, uma certa destinação, vamos dizer assim, espiritual, uma destinação ética, uma destinação moral. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda e se interessa pela formação do universo, das estrelas, toda essa coisa, né, que a ciência devagarzinho vai revelando com a inteligência, observação, experimentos, tudo. Ao mesmo tempo, todo esse projeto, ele é um palco. Então, aquela terra que é criada no Gênesis, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, aquela terra, ela é um lugar físico, lugar no universo, no espaço, mas é ao mesmo tempo um lugar, vamos dizer assim, sagrado em si, porque é lá que a gente vai desempenhar uma história. E essa história, para nós, né, é a nossa história. Então, a nossa história começa desde a criação do universo e ela está focada aonde? Aqui e agora. Quer dizer, ela vem para nós, né? O universo inteiro, ele conspira, como a gente estava falando antes, para aquilo que nós vamos fazer. Qual é o desafio nosso? Por exemplo, agora, um dos desafios que a gente já conversou no outro bloco, é a paz. É como se entender para se afastar das guerras, desse ódio e tudo. Então, isso é uma missão que nós temos. Essa missão vem tudo do universo, desde o seu princípio, para chegar. Então, de certa forma, isso é uma coisa bacana. A gente vai estudar a história, vai estudar os povos, né? O judeu, na verdade, ele estuda muito a sua cultura, mas também é muito interessado em interagir, aprender, né? Ele tem um lado viajante, né? Mesmo quando estava com Israel antigo, ali estabelecido, ele vai se envolver com os barcos, vai fazer comércio. O comércio não é apenas de mercadorias, de perfumes, especiarias, mas também é de textos, de línguas, né?
Então, cultura. Né? Então a cultura... Nós devemos muito ao povo judeu. E a cultura é, de certa forma, o principal patrimônio que o judeu busca acumular. A gente brinca, né, que o pessoal fala, não, o judeu está preocupado em dinheiro, tudo. E, na verdade, esse dinheiro ele tem uma função, é acumular para que tenha cultura, para que ele tenha tempo para ir a um teatro. Né? A mãe judia ela quer que o filhinho tenha uma boa profissão, uma boa carreira, mas o que ele tem? Ele tem que ver uma música clássica, uma música erudita. Né? Então, vamos dizer assim, é uma história que vem desde a criação do mundo e ela tem, assim, passa de geração para geração esse compromisso com a cultura. Tanto que a gente pode encontrar até judeus no mundo universitário, no mundo da história recente, século XIX, século XX, às vezes que a gente fala, puxa, mas matemáticos, economistas, alguns não têm nem tanta proximidade com a religião, porque às vezes até não é nem só a religião que passa esses valores, a religião é um alicerce fundamental, mas é uma vida, uma filosofia de vida que acaba colocando essa missão, quer dizer, o mundo não se encerra na sua materialidade, né? Ele tem essa outra dimensão que projeta essa história, você entende? Quer dizer, o que eu estou fazendo hoje é a continuidade de Moisés, é a continuidade, Moisés meu avô, pai do meu pai chamava Moisés, o Moisés bíblico, o Moisés que vai viver na Idade Média e se torna famoso, Maimônides, quer dizer, cada personagem, né, a gente tem os nomes bíblicos que vão passando de família em família, o meu é José, tudo, ele carrega um peso muito grande do passado. Então, essa capacidade de eu estar presente, né, encarnado aqui, firme aqui no mundo, né, em 2013, nesse século XXI, complicado, com tanta tecnologia, a gente não sabe se a gente está se achando ou está se perdendo, a gente obviamente espera que esteja se achando, né, mas eu acho assim, quer dizer, o povo, ele tem uma capacidade, para resumir, talvez a tua pergunta, né, qual é uma das essências judaicas, é uma capacidade muito grande, é uma combinação difícil na história, entre a força do indivíduo, então cada um, a gente brinca assim, por que o judeu não tem um papa? Né? Porque cada um é um papa, cada um considera que tem um celularzinho que fala direto com o chefe. Não tem muita intermediação. O rabino tem um papel, o sacerdote tem um papel, mas cada um que a gente conhece está muito ciente de si como um ser fundamental. Cada um. A gente fala assim, salvar uma vida é salvar a humanidade. É um dito judaico antigo. Salvar uma vida é salvar a humanidade. Brilhante. Ao mesmo tempo, há um espírito de coletividade muito forte. A gente tem festas, o Ano Novo Judaico, que termina no 10º dia do ano, no dia do perdão, dia do jejum, onde a comunidade assume em grupo todos os pecados de todos. Então, não, eu matei, eu pequei, eu roubei. Por quê? Porque enquanto grupo tudo isso aconteceu. Então, essa curiosa articulação entre cada um se sentir muito individualmente forte, né? O que a gente fala hoje em dia, autoajuda, autoestima, é fortíssimo no judaísmo. Cada um pode estar lá no campo de concentração miserável, mas ainda sobra uma faísquinha de que eu sou eu, né? E aquele outro lá... Que exemplo. E ao mesmo tempo, isso que eu falo, há uma preocupação com o grupo, a ajuda mútua é permanente, né? Isso ajuda a navegar a história. Rabino José Luiz, o tempo passa rápido, é relativo, mas está passando rápido. Olha, eu queria pedir ao senhor, primeiro agradecer a brilhante exposição, uma verdadeira aula em tão pouco tempo. Aqueles que desejarem conhecer mais sobre a cultura judaica, o senhor podia indicar um site, um contato, uma forma de Bom, pessoalmente acho que eu dou o meu e-mail. Por favor, por favor. JL Goldfarb, né, José Luiz Goldfarb, @me.com. Tá? Agora, quem quiser conhecer um pouco do que eu falei, através de livros e tudo, procura o site Sefer. Sefer é livro, né? SEFER.com, que vai achar lá uma boa bibliografia básica, a história judaica, a religião, a Bíblia, tudo está. E estamos aí à disposição. Quem quiser procurar também, o mesmo JL Goldfarb, tem o @JL Goldfarb, porque eu estou no Twitter à disposição
todos os dias, todas as horas, para poder interagir e responder perguntas dos nossos telespectadores. Rabino, eu quero agradecer de público a sua gentileza e eu quero pedir, da minha forma religiosa, que o Pai Celestial o abençoe com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade. Muito obrigado para todos nós. Né? Ao senhor, a todos nós, aos nossos amigos que estão nos prestigiando com a audiência, e desejar ao senhor que volte logo ao nosso programa. Estamos à disposição. Eu fico por aqui e, olha, aguarde. No próximo programa nós temos mais surpresas para você. Se você se surpreendeu hoje, mas ficará ainda mais surpreso no nosso próximo programa. Até lá.